Vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, acalmando a nossa mente. Vamos deixar de lado os nossos problemas, com calma, tirando um a um, e vamos aproveitar a energia que estamos recebendo do alto, dos nossos amigos espirituais que já estão aqui, previamente nos orientando, observando quais são os nossos pensamentos e intuindo a solução para tudo aquilo que precisamos. Vamos agradecer, é muito importante o agradecimento, mais do que pedir é agradecer. Vamos agradecer ao nosso mestre maior, nosso amigo, irmão, modelo, guia, Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Vamos receber o seu abraço com um sorriso no rosto, com carinho, com amor. Vamos ficar nesta boa energia durante esta manhã de domingo. Vamos então, agradecidos, já nos preparando para a palestra da manhã de hoje. Vamos ficar atentos, recebendo essas informações e internalizá-las, para que tenhamos uma semana de muita paz e tranquilidade. Que assim seja. Bom dia a todos, amigos queridos, né? Que estamos aqui no mesmo barco, à procura da autoiluminação, para sairmos, né, desse ambiente fechado que está dentro de nós, no egoísmo, nos impossibilitando de nos abrirmos para o mundo, para realmente, né, estarmos realizando os desígnios de Deus. Estamos ultimamente com alguns temas assim, como tivemos, não na palestra passada, na anterior, sobre contribuir, não para conosco mesmo, não somente para conosco, que em primeiro lugar para conosco, mas também sairmos de nós mesmos e irmos em busca do próximo, do sofrimento do próximo. Essa tônica do universo, essa tônica de colaboração que a divindade nos transmitiu através do Mestre Jesus, né? Então, todo o universo é dinamizado pela tônica de colaboração, para sairmos de nós mesmos, né, que isso é natural, nós alimentarmos o instinto, porque nós viemos daí, estamos aqui já, tentando sair desse mundo fechado de nós mesmos, para nos libertarmos. E também a respeito de começarmos a entender os desígnios da humanidade, que são os desígnios de Deus. E o título da mensagem de hoje é a lógica da providência. O que é a lógica da providência, né? Então, quais são os princípios que governam o raciocínio de Deus para conosco? Porque a lógica da providência, a lógica divina, e ela veio ser trazida para nós, planeta Terra, pelo nosso governador Jesus, difere muito da lógica humana, da lógica dos homens. Então, para a lógica dos homens, né, o que é progredir? É ter um bom emprego, né, ser bem-sucedido no emprego. Isso não quer dizer que não tenha que ter, claro, né, mas é só isso. Ser bem remunerado, né, ter as facilidades do mundo,
isso tudo, certo, são meios para que a gente progrida espiritualmente, mas nós nos fechamos, a princípio, somente, né, nesses valores materiais e ficamos assim, quando alguém nos fala, olha, né, você não quer frequentar aquela casa espírita, ou começar a estudar o Evangelho de Jesus, ou a doutrina espírita, ou mesmo um outro templo religioso, eles falam, nossa, o que é isso, né? Parece que esses que seguem a doutrina do Cristo são grandes sofredores. Imagina, eu estou bem aqui, né, na minha vidinha, com meu conforto material. Então, essa é a lógica dos homens. Mas isso por pouco tempo, porque é da lei que saiamos desse mundo fechado em que nós nos colocamos e que vem da natureza ainda animal, né? Que está no mundo para se defender. Então, chega um momento que certas tônicas celestes, certos toques celestes, batem em nós e a gente começa a perceber, nossa, né? Criamos tantas fantasias, tantos planos, e de repente acontece alguma coisa, que essas ilusões, essas fantasias, né, começam a desmoronar, e vê que aqueles valores, os valores materiais, são tão frágeis, tão efêmeros, né, e bate o desespero. E aí, o que está acontecendo com esse ser, com essa família, que só alimentou os valores, as ilusões, as fantasias do mundo? O que está acontecendo? Aí corre, né, para novos valores. Mas é a lógica divina que a gente acha tão estranho que está atuando em nós. Os princípios que governam o raciocínio de Deus que estão atuando em nós. Escuta, vamos lá, para. E o progresso espiritual? Aquele que vem nos trazer, né, a fortaleza perene. Licença. O progresso espiritual que nos traz a fortaleza perene, que nos forja como se fossem diamantes, e que nada nos dão essa força, e que nada, né, nos abala, como nas bem-aventuranças, né? Aqueles, e Jesus disse aos homens, aqueles que seguirem essas verdades, quais? Da humildade, da indulgência, do perdão, não é? Esses terão valores perenes e nada os abate. Mas o Emmanuel, ele começa a sua bela lição. Para mim, a água vai piorar. Mas eu tomei um pouquinho já. Depois, então, ele começa, né, com uma citação de Paulo, da carta de Hebreus, capítulo, querendo ler sem óculos, capítulo 10, versículo 32. Ele fala assim: depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Quer dizer, quando o nosso reino de fantasia, né, começa a se desmoronar, achando que o meu filho tem que ter a melhor profissão do mundo, a que ganha mais, e não sei o quê, tal. É assim. Essa é a lógica do homem, que difere muito da lógica divina, porque nós encarnamos aqui para a evolução espiritual, para que conquistemos valores perenes.
né? Então, ele fala, aí começa o combate das aflições, porque Deus está atuando em nós para que fortaleçamos os nossos espíritos, para que nos abramos para as diversas possibilidades da nossa encarnação aqui. Porque enquanto estamos fechados, o nosso mundinho é um conforto daquele, não abrimos mão de nada, né? No egoísmo. Aquele irmão, coitado, não se esforçou como eu, por isso que está daquele jeito, vou ajudar, é nada. Né? Tudo bem, ele se esforçou, melhorou intelectualmente, agora chegou a hora dos valores espirituais. Isso é muito natural na evolução. Nós não estamos criticando, porque nós já fomos assim, tivemos aqueles irmãos com valores espirituais perenes que nos deram a mão para sairmos daquela situação, e agora nós estamos adquirindo aqui esses valores perenes e nos esforçando para trazer aqueles irmãos para os valores perenes do espírito, porque as dificuldades do mundo não vão nos abater. Estaremos ali enfrentando para que nosso espírito se capacite, né, para outras possibilidades, e vamos crescendo. O próprio Emmanuel que coloca aqui essa lição. Quando ele era senador romano, imagina que ele queria saber dos ensinamentos de Jesus. Isso é loucura. Tudo a fraternidade, humildade. Ele criticava a esposa que estava seguindo Jesus. Isso é loucura. O próprio Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele fala sobre essa sabedoria divina de Deus e a sabedoria do homem. Então ele diz que para a maioria a sabedoria de Deus é loucura, e para Deus a sabedoria dos homens é loucura, né? Então até tem aquela passagem, né, do evangelho que Jesus fala: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, louco, aquele que só quer saber, né, que é ambicioso, que é egoísta, que é vaidoso, que é invejoso, fica despeitado porque os outros conseguem as coisas, são preguiçosos, e vai aí nessa lição da vinha de luz do próprio Emmanuel. Então, Jesus fala: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e você não aproveitou a encarnação. Fica fechado em si mesmo, né? Se fechando para as imensas possibilidades que a encarnação oferece. Então, o Paulo, naquela carta aos Coríntios, ele fala, né, que a sabedoria de Deus é loucura para os homens ainda que estão fechados no egoísmo, e que para Deus a sabedoria dos homens é loucura, não é? Então, esse é o processo da evolução. É assim que a divindade age para que nós evoluamos espiritualmente. E o Emmanuel, ele coloca aqui todo o processo pelo qual a gente passa, né, nessa saída de si mesmo para a autoiluminação, que é individual e intransferível, porque a gente pode apontar, mas não pode exigir que o nosso companheiro, não é, se ilumine, ele vai decidir nessa trajetória. Então, o Emmanuel fala assim: os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Porque aquele, né, que tem uma vida financeira equilibrada, conseguiu estudar, imagina, né, que eu vou seguir os ensinamentos do Cristo.
porque a divindade nos mandou o Cristo para nos indicar o caminho dos verdadeiros valores. Imagine que eu vou, né? Não, isso é loucura. Para que eu vou ser indulgente com quem me fere? Para que eu vou perdoar aquele que me persegue, que me fere? Né? Eles não percebem ainda, não é, que a grandeza da indulgência, a libertação que o perdão nos traz, né, nos livrando de todas as mágoas, de todos os melindres, a libertação, dá uma liberdade incrível de universo, né, e não ficamos fechados. Não percebe a fortaleza da humildade. Não tem, né, que ser maior, tem que ser orgulhoso. Eu sim que sou o tal. Então, há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Que nem o exemplo que o Tiago Roosevelt deu. Aqui temos a casa espírita, lá o bar do João, não é? Então, para eles lá falam, imagine que eu vou ser esse fanático que vai às reuniões mediúnicas para lidar com perseguição espiritual. Tá louco, são os fanáticos, são os loucos, né? E a gente fala, o cristão, ele já diz, né? É loucura, mas ele ainda está nesse ponto de evolução. Então, o cristão entende. Vai chegar um momento, certo, que eles também virão para esse lado. Então, a lógica é, eles virão de lá para cá, né? Na lógica da evolução. Porque primeiro a gente, né, enfrenta as coisas do mundo material e depois, quando está preparado, né, e esse momento de transição é um pouco difícil, porque ele só vem diante dos toques da divindade, mostrando, né, que aquilo tudo é muito efêmero, é muito frágil. Então, quando começa uma doença grave, aí eles começam a procurar as coisas do espírito, porque é isso que vai ficar. Então, nós não estamos criticando aqueles que estão lá. Nós estamos apenas analisando e entendendo que eles estão naquela faixa de evolução. Sempre quando, na sexta-feira, né, nós nos dirigimos para a reunião mediúnica aqui para tratar das perseguições espirituais, nem sempre com relação a nós, mas com relação àqueles que vêm fazer o atendimento fraterno aqui, né? Então, nós estamos nos dirigindo, passamos por várias casas, né, de happy hour, e enxameiam de jovens, né, lá por volta, né? Então, nós, membros da casa, na sexta-feira à noite, nos dirigimos para tratar de perseguições espirituais. E nos dirigimos felizes, porque esse é o nosso banquete. Temos a honra de ajudar. O privilégio de entender por que eles estão lá. Esse é o cristão. Quer dizer, não que a gente esteja nesse máximo, mas um pouco, né? A honra o privilégio de entender por que eles estão lá. Está na fase de evolução. Um dia também virão para cá, como nós já fizemos. Então, lá eles estão na happy hour. E a gente vem para a nossa happy hour para ajudar
né, aqueles que realmente necessitam, porque estão naquela fase de transição. Não sabem por que eles procuram a casa espírita ou qualquer casa religiosa, né? Por quê? Estão naquela fase de transição. Eles estão vendo que a fantasia da ilusão está se rasgando, que aquilo lá já não satisfaz mais. Então, é esse processo que existe. E ele fala assim: os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum, através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, que elas chegam, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, quer dizer, antes de irem para o trabalho de ajuda espiritual com aquela felicidade, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza. Essa fase, grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. Porque elas não estão já estão saindo de lá, mas também não estão cá. Essa fase de transição é muito difícil. E por ela, todos nós passamos. Então, é o processo da conquista dos valores espirituais que nos darão a força perene, a alegria perene de existir, que podem vir as ventanias que nada nos abatem. Então, é por aí que a gente fica. Então, quando a gente fica na dúvida, né? Ai, eu não sei, né? É porque quando a gente realmente começa a ser iluminado, aí a divindade começa a nos preparar para que superemos os conflitos, os descaminhos de toda a nossa existência até então, que não estiveram em conformidade com as leis de Deus. Então, vêm os conflitos, mas nós temos a força para superá-los. E ele continua. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. Né? Quantos espíritos, né, chegam até são encaminhados até as nossas reuniões mediúnicas e eles se arrependem dos caminhos que tomaram anteriormente e aí choram. Então, é o remorso. Eu tomei o caminho errado da vida. Então, chega nesse problema. Choram, se arrependem e até depois começam também a saírem de si mesmos para ajudarem a outros que tomaram caminhos errados. Porque o progresso espiritual é certo, mas a decisão é nossa. Antes de tomarmos essa decisão, quantas decisões erradas nós não tomamos? Não é porque é um caminho mais fácil, não é? Me dá mais prazer. Evoluir espiritualmente dá muito trabalho. Então, nós ficamos, né, nessa ociosidade, ir pelo caminho mais fácil, não estudar, coisas assim. Depois vêm as consequências. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. É assim. Tem um outro aspecto aí, quando estamos, né, nessa fase de transição, saindo da escuridão para ir penetrando para a luz. Porque vem os problemas, porque a gente tem que sair de lá, aquela vidinha fácil.
Vai ter que sair para evoluir. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Então, nós vamos responder à lei divina. Nós vamos responder à lei divina. Mas Deus é misericórdia. E Ele sempre nos dá, certo, o apoio, a força para que se se recupere, né, daquele desvio. Por exemplo, né, nós recebemos a notícia de uma doença grave, mas nós temos todo o recurso do atendimento espiritual, não é, que vai nos explicar que aquilo é um efeito, é o começo da cura, mas de que cura? Espiritual, está drenando todo aquele problema que a gente mesmo construiu através das reencarnações, não é? O desequilíbrio alimentar e tudo mais. Então, sempre vem a misericórdia divina. Só que nós, não, na nossa pequenez ainda, não conseguimos notar a misericórdia. A gente só vê a justiça. Mas o que eu fiz para merecer isso? Como Deus é injusto. Nós estamos dentro das leis de causa e efeito. Para cada causa, eu tenho um efeito. O que eu venho fazendo? Estou seguindo as leis divinas de conformidade, né? Como elas nos apresentam. Então, aí nós nos revoltamos. E aí o que acontece? Adiamos ainda mais a nossa evolução espiritual para sentirmos a felicidade de contribuir. Então, o Emmanuel, veja, ele sofreu o mesmo processo. Todo espírito sofre. Na época que ele era senador, ele gozava, né, das coisas que a esposa seguia, da fraternidade, da indulgência, do perdão, né? O pai confere aos filhos ignorantes e transvirados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Então, a luz se acende dentro dele. Vê o que antes não via, devido à sua escuridão de consciência, né? Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Constroem seu castelo na areia, como fala Jesus, né? Então, aquele que seguir, né, as minhas lições de humildade, indulgência para com o próximo, perdão, terá construído o seu castelo sobre a rocha. Podem vir as ventanias, ele suportará. Então, os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disto. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém consegue a responsabilidade de um barco. Veja que lindo isso aqui. Ninguém consegue a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Então, os espíritos nobres, né, que foram diamantes forjados na luta,
Esses comandam os barcos, as famílias problemáticas, porque eles vêm para colaborar com outros espíritos transviados, não é, da lei. Uns se transviam mais, outros menos, outros pegam o caminho reto da lei divina, logo fazem escolhas certas, mas há espíritos que preferem experimentar o lado mais fácil. É sempre assim. O próprio... Então, o que nós vamos ter de retorno, né? Para seguirmos as leis de Deus, a lógica de Deus, né? O que nós vamos ter em retorno? O próprio Pedro perguntou a Jesus. Ele perguntou a Jesus: e nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Né? Os apóstolos, o que receberemos? Quando ele fala deixamos tudo, não é esse tudo material, de deixar a família, não. É aquele desapego, né, das coisas. Como muitos espíritos que aqui tivemos, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, que tiravam o dinheiro que tinha e davam para o próximo, esse desapego, né? Então, esse seguir tudo, deixamos tudo, não no aspecto material, né? De deixar a família e tudo mais. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. E Jesus disse que a resposta derrama sobre a natureza. O que acontece com o trigo quando ele é colhido? Ele é triturado, então esse trigo está maduro, triturado no moinho. O que acontece com a farinha? Ela vai para o forno para virar pão e servir. Então, vejam, é nessa luta, né, da nossa transformação que a gente vai servir. E ainda o Emmanuel, o próprio Emmanuel, porque esse texto é o texto Retribuição, que está no livro Fonte Viva, capítulo 22. E ele diz: não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Então, não se formam cristãos, os cristãos estão aí, não é? Firmes, trazendo ou lançando as sementes para que outros, né, sejam cristãos também para o bem da humanidade. O mundo, nós vemos, né, pela mídia, está de perna para o ar. Mas aquele que realmente persistir até o fim, focado nas lições de Jesus, esses receberão os maiores cargos, as maiores lutas, mas eles não se quebram. Eles têm certeza que é por aí. Então, confiemos, porque o planeta está em transformação. Podemos ver claramente. Está em transformação. Muitos desses espíritos transviados foram, dizem os espíritos, né, nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, que eles foram, esses espíritos bem transviados, que ainda pertencem, não é, ao planeta Terra, foram-lhes dadas as últimas oportunidades para a reencarnação, para ver se despertam para as luzes da divindade. Mas nós vemos que a maioria ainda não despertou. Então, o que eles tiveram a última oportunidade, estão aí, no egoísmo, na ânsia do poder, da dominação, não é? Estão aí, lutando, mas não está fora de controle.
Jesus está no leme ainda. Ainda e para sempre. Ele é nosso governador planetário. Sabe o que está fazendo? A misericórdia divina agiu sobre esses espíritos, né, perseguidores no mundo espiritual. Deram a eles essa encarnação. Veja quantos espíritos, né, que ainda estão carregando dentro da alma o egoísmo, não é? A ânsia do poder, o orgulho da nação, isso e aquilo. Então, pela mídia, todo mundo está vendo. Mas não desanimemos. Tudo está dentro do planejamento divino para o planeta. Não aproveitaram a misericórdia divina, eles não mais merecerão o planeta. Porque esse planeta, não é, está se encaminhando para o planeta de regeneração, onde o bem prevalece. De regeneração. Então, esses espíritos, o planeta não vai mais comportar esses espíritos aqui. Não vai. Então, eles serão encaminhados por misericórdia divina a planetas, né, que têm os instrumentos necessários para a evolução deles. Ainda de expiação e provas, quer dizer, eles ainda têm que passar por planetas inferiores. Então, essas mortes em massa, né, a gente fica assim, condoído, né, com essas mortes em massa, essas coisas que acontecem. Então, são as necessidades daqueles espíritos. Vão ser encaminhados pela misericórdia divina a outros mundos, mas não terão mais o direito de encarnar na Terra regenerada. Não é? Então, os espíritos nos comunicam isso. E que está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Não nos desesperemos. Né? Então, Pedro recebeu a resposta. Então, qual é a retribuição de nós seguirmos as lições de amor, de perdão, de compaixão do Cristo? Quais são? A honra de ajudar, o privilégio de entender o irmão. Entender. Não é criticar, não é julgar. Ele está naquela fase de evolução. Se nós entendemos um pouquinho mais, cabe a nós ajudarmos. Claro que ele tem que procurar, né? Buscar e achareis. Porque quando não está no ponto, não sentiu ainda a dor necessária, não procura. Não, não procura. E a glória de servir. Quando, não é, a gente sente na nossa pequenez que conseguiu encaminhar um espírito para a luz, que ele chega e se arrepende, que maior glória que essa? Então, essa é uma satisfação perene, de ter a possibilidade de fazer isso, de ajudar. Não é? Outros nos ajudaram. Não nos esqueçamos. A colaboração é a tônica do universo. Tudo depende de tudo. Então, nós não podemos nos fechar. E para encerrar, tem uma mensagem aqui que encerra de uma maneira bem bonitinha, né? Toda essa lógica da providência, a lógica da divindade, que nem sempre é a nossa, né?
a nossa de homem ainda fechado em nós mesmos. Então, a gente acha que é castigo de Deus. Então, o espírito Meimei, através da psicografia de Chico Xavier, né, esse espírito que desencarnou cedo, mas espírito já velho, que luta no cristianismo, ele escreveu a mensagem favor divino, né? Então, quando aparece uma doença, aparece um familiar difícil, né? A gente quer se livrar logo dessa doença, desse familiar também. Ixi, né? Como falou o Tiago na última palestra, né? Não amo mais. Pronto. Acabou o amor. Então, o amor, né, é um fato. Não é esse tipo. Não amo mais. Quando a gente ama mesmo, a gente procura acolher o familiar difícil. É claro que, muitas vezes, para evitar um mal maior, é melhor a separação, né? Então, não estamos falando de... Não te queixes de Deus, porque dificuldades te povoem a vida. Então, parar de se queixar de Deus porque estamos enfrentando dificuldades. Certamente Deus conhece todos os programas de ação que te estruturam a existência. Se Ele dá a dificuldade, é a oportunidade para a sua evolução. É assim que temos que considerar. Temos que estar preparados para isso, né? O parente difícil, a casa em provas, as tarefas árduas, a conquista de simpatia, o relacionamento espinhoso, tudo isso poderia Deus suprimir num momento. Entretanto, sem os familiares incompreensivos, não conhecerias o amor fora dos obstáculos domésticos. Então, sem o familiar difícil, você não teria a oportunidade de conhecer o verdadeiro amor. Não adquiririas, fora dos obstáculos domésticos, não adquiririas responsabilidade. Fugindo aos encargos de sacrifício, não terias experiências. Longe da procura de apoio, não praticarias fraternidade e, desertando das lutas de equipe, acabaria desconhecendo o valor da cooperação. Convence-te de que Deus pode sanar-nos qualquer preocupação, mas deixa-nos a cada um a bênção do trabalho, de modo a que consigamos sair da ingenuidade, da inércia, para sermos, um dia, colaboradores conscientes da divina sabedoria que sustenta a criação. Então, a honra de servir, né? A honra de sermos diamantes forjados na rocha depois de muitas lutas. Desculpe-me pelos acessozinhos aí, e que Jesus, né, nos ampare nessa luta para que saiamos da escuridão para a luz, e aí nós vamos sentir a felicidade perene. Gratidão, mestre querido, espíritos amigos, que nos ajudam a sair das ilusões do mundo para as luzes celestes que nos fornecem força e felicidade perene. Gratidão por este momento em que aqui estamos, à tua procura, para que harmonizemos a nossa vontade com a tua,
para que peçamos apenas força, coragem para enfrentarmos os obstáculos da existência, que são luzes celestes para a nossa evolução. Que possamos irmos para casa, felizes, esperançosos e na certeza que tu estás no leme. Que assim seja.